Boa noite para todos. Começando essa live, fazia muito tempo que eu não fazia uma live. E sempre que tem assuntos interessantes, eu vou guardar daqui a pouco o Dr. Paulo, que é um médico extremamente renomado e importante, para falar desse assunto que acho extremamente atual, moderno, que é um presente, mas de olho no futuro já, cada vez mais detalhado. Portanto, estar antenado com o que vem pela frente, das coisas que podem acontecer, do que está por vir, é algo extremamente importante e encantador no mundo da medicina. Toda vez que aparece algo diferente, algo que pode ajudar a melhorar a vida das pacientes que querem engravidar e não conseguem naturalmente, sempre é motivo de grande emoção. E quando foi comentado, e eu tenho conversado muito com o Dr. Paulo a respeito desse exame, que ele foi o grande criador aqui no Brasil, desse exame chamado Raicosi, que é um exame que tende a substituir a histerosalpingografia, talvez não totalmente, mas o Dr. Paulo vai falar alguns detalhes sobre esse exame, é algo que vai ajudar muito as pacientes. E a inovação é algo que faz parte da nossa vida de profissional. Eu mesmo agora estou com um congresso em vista nos próximos meses de endometriose e adenomiose, e o pré-congresso tem um tema que eles não revelam em detalhes, mas o tema é inovação no mundo da endometriose e adenomiose. Só que eles não são tão detalhistas, o que me incomoda um pouco, porque às vezes a inovação vem algo muito para o futuro, algo que vai demorar 20 anos para aparecer. Isso é interessante como conhecimento geral, mas não é prático para os momentos de hoje. Sempre a busca da novidade é a busca por aquilo que eu posso usar pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, que seja útil para aquelas pacientes todos que a gente precisa ter. Estou esperando o Dr. Paulo entrar, estou esperando ele se aproximar, estou vendo aqui se ele já está por aí ou não. Eu estou esperando, mas ele fala sempre de assuntos de alta tecnologia. E numa conversa com ele próxima, há poucos minutos, eu vejo que ele não está acostumado a fazer live, mas ele sabe de coisas tecnológicas incríveis que eu não sou capaz de alcançar. E mesmo esse exame Raicosi, que é um exame para avaliar a anatomia da tuba, só é possível pessoas que têm um certo amor exagerado, muito grande pela tecnologia. Ele sabe dessas coisas, ele é um inovador. Hoje em dia, ele tem cursos de Raicosi altamente frequentado e que só ele sabe ensinar isso. Ele é o único professor capaz de ensinar. E se vocês começarem a seguir o Dr. Paulo Cossi, vocês vão ver que ele é sempre cercado de vários alunos e alunas que fazem ultrassom, querendo aprender essa tecnologia do Raicosi. E a grande vantagem desse exame, a grande vantagem, é que ele vai dar possibilidade para muitos profissionais do Brasil inteiro a fazer esse exame. Eu digo isso porque quando eu peço um exame de outras cidades, em outros estados, que precisam avaliar a sua tuba, as suas trompas, e vão recorrer à histerosalpingografia, que seria o exame concorrente do Raicosi, essas cidades menores têm centros de radiologia, cujo médico radiologista faz raio-x de tórax e pulmão, de crânio, faz raio-x dos mais variados tipos, mas não tem aquela expertise na histerosalpingografia. E pacientes que fizeram a histerosalpingografia em outros lugares como esse, acabam tendo dores incríveis e muito difíceis. Agora, quando você tiver um profissional, profissional, estou só vendo alguns detalhes aqui, vocês desculpem, para ver se ele entra aqui para nós podermos conversar. Mas profissionais que se propõem a fazer o Raicosi, e com certeza todos eles aprenderam com o Dr. Paulo Cossi, esse profissional é aquele que gosta de fazer o exame. Ele é um ultrassonografista especializado, ele gosta muito da imagem, então
eles fazem de maneira com um profissionalismo ímpar. Então, isso, eu tenho certeza que isso vai ajudar muitos pacientes a terem um exame imagem aí de presente. Doutor Paulo Presente, está me Oi, ouvindo bem? Arnaldo. Tá tentando entrar por um outro, pelo computador aqui, não tá funcionando muito. Mas acho que dá para a gente falar aqui, né? Muitíssimo bem. Então, Muitíssimo bem. Estava falando exatamente dos detalhes. Se você é um professor da alta tecnologia, mas é tecnologia de é, base, você tem dificuldade. Isso acontece com esses grandes mestres. Sabe que tudo que é sofisticado, algo que é básico, principalmente para a juventude, pode ter alguma dificuldade. Mas tudo isso é a primeira vez que você está passando por isso. Então, depois você sim, vai ganhar uma prática. As lives já tiveram um tempo de auge, de muita frequência, principalmente no tempo da pandemia. Mas sim, depois, hoje em dia tem menos frequência, mas eu acho muito interessante quando nós temos assuntos como esse que vamos falar agora, que eu acho que é importante divulgar para o maior número de pessoas, porque graças aos seus ensinamentos, nós já estamos fazendo aqui os mesmos exames aqui com a doutora Luciane Tamashiro, que vai fazer aqui esses exames. E eu fiz questão de sim. falar tanto do Raikosi como também do FERT-scan. Então, já falando desse assunto, já agradeço a todos que estão aqui presentes e vou pedir para você, já numa simples explicação para o público que está nos assistindo, que é um público interessado em engravidar, na grande maioria deles, explicar o que é o exame Raikosi e se ele realmente tende a substituir a histerossalpingografia. Conta para nós aqui. Bom, a trompa, na ultrassonografia convencional, ela é muito difícil de ver. E você não vai ter, mesmo que você tenha uma percepção de onde ela está, você não vai conseguir saber se ela está dando passagem para o óvulo e para o espermatozoide. Então, o que que a gente faz? A gente introduz um líquido, que é um contraste brilhante, que possibilita analisar se está sendo permeável o trajeto das trompas. Então, todo ultrassom que se utiliza dentro do útero, obviamente, para o contraste, para melhorar a percepção do fluxo dentro da trompa, a gente rotula como Raikosi, né? E você acha que, quando você compara com a histerossalpingografia, que é um exame tradicional, conhecido por todos, eu estava falando há pouco que, vamos colocar que todas as cidades do Brasil fazem a histerossalpingografia, que é um exame clássico. Sim, E o grande parte do sofrimento dessas pacientes nessas clínicas que não têm essa expertise, como nós temos aqui em São Paulo, clínicas especializadas, sofrem demais para fazer esse exame. E muitas vezes esses profissionais que fazem a esterossalpingografia são médicos que fazem naquele mesmo centro, fazem raio-x de útero, de cabeça, de osso, então não tem aquela sensibilidade. E falei que esses profissionais que você ensina, que você já me indicou alguns em outras cidades, são profissionais que têm um equipamento de primeira linha e que têm também o gosto pela imagem. Então, a pergunta é, você acha que poderá o Raikosi começar a substituir a histerossalpingografia? o Arnaldo, realmente, até as pequenas cidades tinham o, a histerossalpingografia. Está tendo um movimento, por várias razões, que é um dos poucos exames de contraste que ainda existe na radiologia convencional. O aparelho também é um aparelho praticamente que tem que ser dedicado com fluoroscopia, né? E cada vez menos profissionais estão se habilitando a fazer a esterossalpingografia convencional. Está tendo um movimento de queda também dela. Em contrapartida, a, o Raikosi, ele tem o que a gente chama uma acurácia, uma possibilidade de diagnosticar se a trompa está boa ou se a trompa está doente
tanto quanto em números muito semelhantes à esterossalpingografia, o raio-x de trompas. Eu acho que realmente é um grande avanço no mundo da imagem que vai ajudar muitas das pacientes. E aqui já surgiu uma pergunta, e eu já vou passar porque essa pergunta é habitual. Se o Raikosi dói. E quem está perguntando, não sei exatamente quem foi que perguntou, porque passou muito rápido, mas aí existe muito aquela dúvida da histerossalpingografia, que é um exame clássico. Se você for em qualquer rede social perguntar, a histerossalpingografia dói? Vai vir uma avalanche respondendo, pelo amor de Deus, que dor horrível. Então, esse é o que acontece na maioria das vezes. Eu gosto sempre de salientar que aqui em São Paulo nós temos umas 2 ou 3 clínicas que é feito por profissionais que só fazem esse exame, não fazem nenhum outro. Ela é única, então ela tem uma expertise acima da média, que ela consegue fazer a histerossalpingografia, de modo, eu não vou dizer indolor, mas extremamente suportável. Mas na grande maioria dos centros, a pergunta dela, se dói a histerossalpingografia, a gente sabe que tem essa fama. Eu pergunto para você, o Raikosi dói? O Raikosi é extremamente aceitável pela mulher, por várias razões. Primeiro, que a maneira de que nós manipulamos os nossos aparatos para fazer o exame, com sondas mais delicadas, é uma injeção do contraste mais é, controlada, não é uma injeção de que em alguns lugares, não as que a gente conhece aqui, e são grandes experts, como você disse. Lá em Porto Alegre também tem, em Curitiba tem vários colegas que se dedicam, e esse exame, então, é muito menos doloroso do que o convencional. No entanto, quando a gente compara, mesmo com exames bem realizados, o Raikosi é muito menos doloroso. E é um ambiente, Arnaldo, muito próprio para a mulher, porque a gente faz dentro de um exame, numa sala ginecológica. Não é uma sala de raio-x. Não é aquele ambiente é, entreaberto, né? São as salas nossas, são salas que a mulher todo ano está fazendo um Papa Nicolau. Então, para ela, ela está já habituada com esse ambiente. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem muito dinamismo para injetar o contraste, para colocar o balão. Sempre quando começa a ter um desconforto, a gente já diminui a infusão. Então, a gente tem um controle maior do que a esterossalpingografia. Então, ele é muito menos doloroso. Então, explica mais ou menos para quem estiver nos ouvindo aqui, como é que você explica? Uma paciente pergunta para você como é que é o Raikosi. Fala assim mais detalhes, ela chega, é um exame ginecológico, põe um espectro, só para quem estiver nos ouvindo entender como é que é o passo a passo desse exame que tem sido muito comentado e eu gosto demais dele. Um exame como ela vai começar como se fosse um Papa Nicolau, né? A gente faz a asepsia como se estivesse fazendo a coleta do próprio Papa Nicolau mesmo. Nós colocamos uma sondinha muito fininha própria para fazer o exame, dedicada para isso. E a gente coloca no colo do útero e nela, na ponta dela, tem um balãozinho que vai segurar essa sonda no canal do colo do útero. Quando ela escorrega para dentro da cavidade, Arnaldo, é uma das eventualidades que dá um pouco mais de desconforto. E a gente evita muito isso aí, né? E depois de instalado e fixada a sonda no colo do útero, a minha enfermeira vai paulatinamente, muito gentilmente, injetando o contraste. E nós vamos vendo no ultrassom ele passando pela cavidade do útero e depois passando, fluindo pelas trompas e caindo lá dentro da cavidade. Então, você observa em tempo real, em 4D, todo esse processo que está ocorrendo. Tá. Uma pergunta que veio aqui, que eu me interesso muito,
porque as minhas pacientes que me procuram, a grande maioria já vem direcionada para uma fertilização assistida, porque já vem já uma trajetória de sofrimento. Hoje em dia, cada vez mais, eu tenho pacientes que já passaram por outros tratamentos e querem ver o que eu posso fazer de diferente, porque esse é o nosso espírito aqui, ver os maiores avanços do momento. Uma das coisas que angustia muito é quando vem numa ressonância magnética ou num ultrassom com preparo que põe tubas dilatadas discretamente. Aí vem aquilo lá, se tem acúmulo de líquido, tipo uma pequena hidrossalpinge. E a hidrossalpinge, explicando já aqui, é um acúmulo de líquido no interior da tuba. Esse líquido que é inflamado, ele pode refluir para o interior do útero e dificultar a implantação embrionária. Isso pode ser uma causa de falha de implantação. Então, imaginando uma paciente que passa por toda essa trajetória do tratamento, vários exames, injeções, estimulando, um custo financeiro alto, faz a biópsia embrionária, passa pela triagem, o embrião é eupróide, prepara o endométrio e não foi dado atenção para essas tubas que estavam dilatadas e poderia ser uma inflamação tubária, e esse líquido estaria refluindo para o interior do útero e atrapalhando a implantação embrionária. Então, para um padrão ouro, se existe ou não a hidrossalpinge, o ultrassom, mesmo com preparo, não é suficiente para me definir se aquilo é uma dilatação consistente. A própria ressonância fala tubas dilatadas, mas também não é definitivo, porque pode ser uma dilatação inflamatória, mas não tem líquido. Nesse caso, que eu tenho indicado com frequência, e algo que é menos complicado, que eu falo que hoje as cidades já têm pessoas muito qualificadas para fazer o raio-x, não precisam vir até São Paulo, porque são todos orientados pelo doutor Paulo. Ele é muito interessante. Já teve casos muito importantes e veio com essa tuba dilatada, demonstrada pelo raio-x, e aí foi indicado, no caso dela, foi indicado a ressecção das tubas para melhorar os resultados. Já aproveitando uma carona sobre esse assunto, nos últimos meses eu peguei duas pacientes que ficaram muito chateadas em ter que tirar as tubas. Eram relativamente jovens, e aí eu dei uma opção para a secundária, que era não tirar as tubas e sem botar um clipe de cada lado para evitar que aquele líquido inflamado reflua para o interior do útero. Ela não queria tirar, tinha uma preocupação, uma peculiaridade dela, então aí foi feito dessa maneira. Mas eu estou fazendo um comentário porque esse é um momento que é importante ter um exame menos complexo de dor, mas que pode fechar um diagnóstico. E você tem algum comentário sobre isso? É a minha visão. Você pode me corrigir, porque você é autoridade e eu sei o que você fala. Arnaldo, os aparelhos hoje têm possibilitado, esses aparelhos mais recentes, né, uma resolução muito aquém do que a gente é habituado a ter há anos atrás. Então, sempre a gente faz, antes de fazer propriamente o exame do contraste, nós avaliamos vários parâmetros. Dentre eles é a avaliação da motilidade do ovário e também, ao redor, se nós conseguimos avaliar já a trompa, se, obviamente, tem, essa é uma grande preocupação, se tem líquido dentro da luz dela ou não, que é o que você falou. Esse líquido, ele pode ter uma microbiota diversificada ou alterada, e ela pode sim vir para dentro do útero e atrapalhar, como você bem disse. Então, pelo ultrassom convencional, a gente tenta previamente avaliar se há ou não o hidrossalpinge, que às vezes ele também é muito volumoso, e isso vai contraindicar a que a gente faça a avaliação, o raio-x. É uma das coisas que a gente sempre está olhando. E isso eu passo para os meus alunos, para os médicos que eu estou ensinando, justamente avaliar antes, para não incorrer no risco de instilar o contraste, e esse líquido que está na trompa ser jogado para dentro da cavidade abdominal e causar uma peritoniite.
né? Mas isso é muito interessante, porque essa indicação que eu comentei é mais para aqueles casos duvidosos. É claro, quando você vê aquela tuba extremamente dilatada, o diagnóstico já está fechado, não é necessário um exame mais detalhado para saber, então é tranquilo. Mas eu E acho aí, isso. só desculpe te interromper. E aí é uma vantagem da ultrassonografia sobre a radiologia, que na histerossalpingo você não vai ter essa possibilidade do diagnóstico prévio de hidrossálvige. Então, aqui, além de eu passar, depois eu quero falar sobre o FERT-scan, que eu acho extremamente interessante. Eu só vou jogar algumas perguntas que vêm para cá, uma delas que fala: tenho 45 anos, ainda posso fazer FIV, posso fazer o Raikosi? Bom, aí eu vou entrar mais que a É minha área da você, reprodução. é você. Então, aí eu falo para você, em primeiro lugar, o Raikkonen não tem nenhuma relação com a idade da paciente. Se você tem 45 anos, a gente vai entrar num outro patamar de conversa, que é aquele decréscimo, aquele declínio da qualidade do óvulo e a chance de gestação com os próprios óvulos é pequena. Tão pequena, já existe uma mudança de rota para recomendar o óvulo doado. As pacientes podem não aceitar, e muitas pessoas têm dificuldade, eu não quero isso, eu quero comer o óvulo, mas nessa hora eu ponho as estatísticas da realidade dos fatos, para que ela não se desgaste com o tratamento, tem uma chance pequenininha de dar certo. E quando alguém me pergunta, mas pode dar certo? Tenho chance? Eu sempre falo, sempre chance tem. A chance pode ser pequenininha ou pode ser grande. E eu sempre comento também que eu não desafio o poder divino, que para Deus nada é impossível, mas a recomendação aos 45 anos não é uma gravidez espontânea, porque tem os riscos altos de malformações cromossômicas, abortos ou nascer bebês com problemas. Então, não é uma recomendação. O recomendado aos 45 anos é óvulo doado e o Raikosi pode ser uma única indicação se houver uma suspeita de comprometimento das tubas, que nós falamos agora há pouco, de ter uma dilatação, ter líquido no seu interior, e esse líquido fluir para o interior do útero e atrapalhar a implantação daquele embrião proveniente de óvulo doado. E aí, aproveitando para completar a avaliação da fertilidade da mulher, vamos falar o que eu comentei que eu iria puxar esse assunto, que era do FertScan. Eu adorei o nome FertScan. Muito bom nome. E acho que tem tudo a ver com esse exame completo que você faz, que é o exame que a gente pede aos pedacinhos, né? Pede ultrassom com preparo, depois ultrassom para avaliar folículos ventrais, nós mesmos fazemos, mas é muito comum pacientes que estão em uma outra cidade podem fazer o FET-scan. Fala alguma coisa sobre esse exame, que também é criação sua. Arnaldo, quanto tempo, eu vou te fazer uma pergunta antes de falar dele. Quanto tempo você ou os colegas solicitando todos os exames? Estudo da permeabilidade, endometriose, contagem de folículos, avaliação da cavidade, a parte hormonal. Quanto tempo ela retorna para você? É demorado, porque as pacientes têm dificuldades de fazer. Aliás, tem uma pergunta sobre isso daqui também, que eu acho que as pessoas se interessam, né? Porque qualquer inovação, qualquer coisa que me proponha a fazer, a pergunta clássica dos pacientes o convênio cobre, quanto cobre, é uma pergunta clássica. E Sim. essas pacientes que vão procurar alternativas dentro do seguro-saúde, elas acabam demorando mais. É claro que exames mais sofisticados, como todos os exames que a gente faz avançados, o seguro-saúde não cobre, porque a nossa vibração são coisas tão avançadas que não chegam no plano de saúde. E para ilustrar isso, eu contei a história de uma japonesa, que falou que ela era japonesa, lá de Santa Catarina. Eu pedi um determinado exame, eu falo que não cobre, mas eu deixo lá à vontade no convênio dela. Aí ela me mandou um exame que era um estudo detalhado do endométrio dela. Ela fez e me mandou faltando o pedaço dos detalhes que eu queria, dos marcadores. E eu falei que não dava para eu concluir quanto à receptividade do endométrio, porque não estava. E ela falou, mas eu falei com a secretária, ela falou que faziam todos, eu vou brigar com ela.
Eu falei, a senhora pode brigar, mas vai dizer para a senhora que eles nem sabem o que é isso, porque vai chegar na Unimed, como eu falei agora há pouco, devo ir para um congresso de endometriose na Alemanha, e o pré-congresso é inovações. Inovações são coisas que estão por vir, talvez no futuro próximo, ou talvez no futuro longínquo. Estava falando isso antes de você entrar. Que inovações para um futuro longínquo não é uma coisa que me interessa tanto, como curiosidade, sim, mas eu sou mais preocupado com o futuro próximo. Então, é uma pergunta que elas fazem, e você me perguntou, quanto tempo demora? 1 mês e meio, 2, para autorização. Então, fazer pelo convênio tem uma vantagem financeira, mas às vezes cansa, e eu gosto de avisar, não vai dar cobertura a esses exames. Mas eu acho que realmente você me perguntou e eu te devolvo, demora muito. Se ela puder fazer em um único lugar, ainda mais quando são de outros estados, outras cidades, puder ela me mandar. Você tem endometriose, que eu peço para todo mundo um exame para investigar endometriose. Ver cavidade, ver o tubo se tem alguma coisa dilatada que possa atrapalhar. E me dá uma ideia mais concreta sobre o seu potencial reprodutivo pela reserva ovariana, que eu junto com o hormônio antimileriano, vai ser muito mais fácil para ela. E todo mundo tem pressa, muito mais as pacientes. Eu não tenho pressa, pressa é quando ela tem uma idade avançada e temos que correr para alcançar o resultado. Então, fala alguma coisa do seu PET scan. Então, a gente faz essa pesquisa logo ao término do fluxo menstrual, que aí está ali por volta do 5º dia até o 10º dia. Nesse período, nós podemos, então, como você disse, Arnaldo, em 1 hora, 2 horas, para não fazer tudo muito bem detalhado. A gente vai fazer a análise do útero, que seria para ver se ele tem mioma, se ele tem adenomiose, se ele tem alguma anomalia na conformação, na formação da cavidade uterina. Ontem mesmo eu diagnostiquei um útero em T absolutamente de uma paciente que não tinha nenhuma suspeita de ter essa anomalia, que é uma anomalia rara, mas a gente tem visto e isso pode impactar na fertilidade dela. Depois disso, a gente pode avaliar também instilando um pouquinho de soro fisiológico para ver se tem pólipos ou aderências dentro do útero. Então, eu avaliei a parede do útero, eu avaliei a cavidade, a forma da cavidade do útero e estou avaliando dentro da cavidade do útero. Se tem um mioma, por exemplo, que está comprimindo a cavidade, por exemplo, também é outra eventualidade que a gente pode ver. Depois disso, eu vou avaliar ovários, mobilidade do ovário, eu vou avaliar a contagem dos folículos antrais, que vai me falar sobre a reserva ovariana, tão boa quanto o hormônio antimileriano. E aí eu vou fazer o rastreamento, a pesquisa da endometriose no intestino, se tem ali em volta da bexiga, nos ovários, se tem endometrioma e tudo mais. E mais, termino fazendo a pesquisa da permeabilidade tubária. Isso eu vou levar 2 horas. Terminou o exame, eu tenho condição de te mandar todos os exames, toda essa propedêutica, e nesse ciclo ainda pode já iniciar uma tratativa, um tratamento. Muito bem. Eu gostei quando você falou do diagnóstico do útero em T, que nós chamamos de útero dismórfico. E eu gosto desse diagnóstico porque pouca gente sabe como conviver. Uma das histórias interessantes que eu tenho é que uma vez eu coloquei no meu Instagram a recuperação do útero dismórfico alargando a cavidade. E um caso impressionante que é a rede social, que uma paciente que eu operava, ela sabia disso, ela veio de Brasília e ela tinha muita pressa. E eu faço muita cirurgia sábado depois do almoço, porque eu tenho muitas pacientes que vêm de outras cidades, de outros estados e não querem perder o trabalho.
Por ser um procedimento simples, que ela faz no hospital e vai embora depois de 4 ou 5 horas, e muitas preferem dormir no hospital, ela veio num sábado aqui para São Paulo, internou, fui conhecê-la no centro cirúrgico, eu já tinha visto os exames dela, operei no sábado à tarde, depois do almoço, ela preferiu dormir no hospital, porque não queria ir para um hotel, de manhã ela acordou e já voltou para Brasília. Então, é uma cirurgia que ela tinha essa visão, é um procedimento simples, mas nem sempre é valorizado por muitos profissionais, porque ele atrapalha a implantação embrionária, porque o útero em T, para quem não estiver nos vendo, é um formato em T. Em vez de ser aquele útero que tem um formato Um de pera, triângulo, né? assim, ele é uma coisa estreitinha, parece um T. Então, precisa alargar de um lado, alargar do outro, para ter uma cavidade boa para a implantação embrionária. E agora eu vou fazer aquela pergunta que eu gosto de fazer para você, é aquele momento importante que eu gosto quando você fala. Conta para mim e para todos como que veio a ideia de você se dedicar ao Raikosi. Conta que eu gosto de ouvir essa história. Eu tinha visto no final de 2029, 2009, 2010, alguma coisa de trompas, mas não me atinou muito. E um dia você me convidou ali para 2011, 2012. Ô Paulo, fala alguma coisa das inovações da ultrassonografia no meu congresso. Eu falei, eu comecei a pesquisar de novo. Falei, Raikosi, eu vou mostrar lá no Arnaldo. Isso foi em 2012, 2000. Você foi o culpado, Arnaldo, de ter começado essa trajetória aí. Não, Eu mas tô- é sempre um prazer saber que essa inspiração que veio do meu convite para você dar aula no meu curso é que levou essa sua vontade de saber mais e está ajudando tantas pacientes. Então, veja que eu me sinto também responsável por Faz todos os parte dessa benefícios que história, você faz traz. parte dessa Olha, história, cara. olha que importante que é. E eu gosto quando você fala sobre isso daí. Ah, já perguntaram se dói, eu já falei. E perguntaram aqui se faz pelo plano e se não, qual o valor, se você puder falar isso aí agora, sim. Se não faz pelo plano, eu vou dizer, já adiantar que não vai fazer pelo plano. O plano nem sabe o que é isso. As inovações demoram muito para surgir aqui para nós e demora muito. Ah, aqui vem algumas perguntas também que não tem nada a ver com a com o Raikosi, que para algumas coisas, mais uma vez, se é recomendável fazer com 45 anos, não tem nada a ver. Se dói ou não, já foi falado que a dor ela é extremamente, razoavelmente aceitável. E você. ah, e uma coisa que eu já pedi para o Paulo, isso ele me enrola um pouco, mas tentou melhorar, vou dizer o que é, que muitas vezes eu quero mandar para alguns profissionais do Brasil inteiro e ele demora para me mandar a relação. E acho que é uma ótima ideia, e eu nem vou falar para você, vou falar para a sua secretária, que eu vou colocar no meu site, vou fazer meu detalhe explicando mais sobre o raio Cosi, vou mandar aquelas imagens que nós já temos algumas aqui, que a Luciene fez e que eram outras, e vou colocar médicos que fazem raio Cosi pelo Brasil. Assim, Eu vai vou, servir eu vou uma cobrar mais uma fonte. vez a Luciana, viu? Pode deixar. Eu vou puxar a orelha dela para ela te mandar, né? Tá, então, Por- aqui, olha, isso aqui é um exame interessante para todos que estão nos ouvindo. É um assunto extremamente objetivo e restrito, não tem muita coisa para prolongar a conversa. Poucas pessoas conhecem, mas eu acho que isso aqui é uma oportunidade para que eu divulgue esse exame que traz benefícios para muitas pacientes. Se Ô, quiserem saber Arnaldo, mais, eu quer poderia falar? falar, falar sobre a pérola, a, 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 a a coisa que mais vale do Raikosi para Paulo, você? o tempo é todo seu. O que você falar, você fala o que você tiver vontade. É, a gente fala de dor, a gente fala do contraste, a gente fala de se o contraste tem iodo ou não. Eu tenho casos de dor que a paciente
falou que se fosse fazer a esterossalpingografia, ela preferiria até parar de tentar engravidar. E, coincidência, foi solicitado aqui em São Paulo e ela da cidade também, vizinha da minha cidade natal, e ela foi lá na cidade dela e de lá ela foi para a minha clínica. Eu fiz 2 exames na semana, porque um não tinha ficado bom e eu repeti foi na quarta-feira, no fim de semana, no sábado, eu tinha um exame, tinha um curso de Raycosi, eu a convidei para fazer novamente e no ciclo subsequente ela engravidou. Então, uma das coisas que melhora também mais do que a esterossalpingografia essa passagem do contraste pelas trompas, limpando, desinflamando, talvez, alguma coisa assim que a gente faz. Mas o mais importante, Arnaldo, é que você sabe muito bem que 3 meses antes de haver a ovulação, um pool de folículos, cerca de 250 a 500 folículos, eles vão ser recrutados. Esse recrutamento é porque há uma modificação na parte genética que o DNA fica como se aberto. E aí é que ele fica desprotegido para a irradiação. E mais, hoje a gente sabe que não mais é dose dependente. Essa dose que a gente faz é segura. Nenhuma dose é segura. Tem trabalhos recentíssimos, de agora 2023, 2024, mostrando que há lesão tanto no gameta masculino quanto no gameta feminino, em questão que a gente está fazendo a irradiação, quebrando pontos importantes de genes que levam à formação de câncer. É um ponto E doses mínimas, né? É um ponto extremamente interessante. Só que tem mais uma perguntinha que alguém fez aqui agora há pouco, e que perguntou se esse exame vale para falha de implantação. Então, essa aqui eu vou responder para você. Propriamente, o exame você vai pedir com algum objetivo. E se você já explorou a cavidade uterina, e aí eu digo que eu faço esteroscopia de rotina, que eu tenho meu objetivo, eu gosto da esteroscopia. Se você acha que a maneira melhor, se você tiver dúvida da anatomia do útero e outros detalhes, se você tiver dúvida se pode haver esse acúmulo de líquido na tuba, ele vai pesquisar esse detalhe também. Então, não é um exame de primeira linha para a falha de implantação, se você já fez outros exames que pesquisam mais. Na minha rotina, e cada médico tem a sua rotina, eu estou incorporando esse exame, mas o meu interesse são para duas situações. Aquelas pacientes que ainda querem tentar uma gravidez espontânea, eu quero saber se a anatomia dela está ok, está compatível para que haja um encontro do óvulo com o espermatozoide, porque para virar a gravidez natural é necessário que o espermatozoide entre pela vagina, pelo útero, e do outro lado o óvulo saia do ovário e se encontre dentro da tuba para ter a fecundação. Então, se houver alguma obstrução não passa contraste, esse encontro não vai acontecer. Então, eu indico para esses casos. E a segunda possibilidade é se eu desconfiar que tem algum acúmulo de líquido nas tubas não visível pelo ultrassom convencional, que aquele doutor Paulo falou, que quando é grande é visível pelo ultrassom simples. Aí você pode pedir para esclarecer se há essa possibilidade de líquido dentro da tuba, ou seja, uma pequena hidrossalpinge. E uma coisa que eu comentei, até naquele congresso que nós demos aula, que eu comentei que muitas vezes a biópsia do endométrio mostra uma relação de celular que pode ser proveniente da tuba. Aí você fala, nossa, eu não estava valorizando a tuba, mas o endométrio mostrou um processo inflamatório que aí a anatomopatológico, e quem faz para mim é a Filomena, que é uma pessoa extremamente capaz, fala isso aqui pode vir da tuba. Aí, para eu me certificar,
eu peço esse exame para avaliar a tuba. E para mais uma vez contar a história, eu tive um caso já nasceu, faz um ano mais ou menos, era uma paciente que tinha uma mutação genética complicada, ela tinha uma baixa reserva, tinha idade avançada, teve que fazer várias estimulações para conseguir óvulos e embriões, que teriam que passar por um estudo genético específico, era uma sonda cara específica para ver se tinha aquela mutação genética. Depois de ter alguns embriões, 2 estavam livres de mutações. Então, é um caso muito valorizado. E temos que fazer todos os exames para que não houvesse nenhum arrependimento. Olha, devia ter feito esse exame antes de transferir. Eu faço todos, não deixo nada para que haja arrependimento. E aí veio na estereoscopia uma inflamação que poderia ser proveniente da tuba. E ela concordou prontamente por ela saber que jamais ela poderia engravidar naturalmente pela mutação genética que ela carregava. Aí nós tiramos a tuba, ela tirou de uma vez, ela não tinha nenhum aborto pelas tubas, e engravidou porque foi tratada daquela fonte daquela inflamação em um exame que foi visto indiretamente. Mais alguma pérola que você queria contar, uma pérola do bem? Tem mais algum detalhe aqui? Pacientes para transferência de embrião. É a mesma pergunta praticamente. Para transferir o embrião, se é válido fazer o raio-così. Eu acho que é válido. Qualquer detalhe que possa elucidar uma possibilidade de falha. E eu falo uma coisa que eu repito abertamente, eu falo que eu respondo umas perguntas aos domingos e repito sempre, não é para dar chance de nada. O aborto, por exemplo, muitos falam, aborto é normal, ter 2 abortos é normal, pode ter. É normal para quem? O aborto não é só um sofrimento emocional. Eu que faço cirurgia, eu vivo consertando traumas do útero que grudam uma parte no outro porque fez uma curetagem. Às vezes foi na segunda ou no segundo aborto. E aí se descobre que tinha uma causa que poderia ser evitada e não teria mais o aborto. Se causou um duplo sofrimento emocional, Sem mais dúvida. uma internação hospitalar, o trauma de uma intervenção cirúrgica, anestesia, e causou um dano ao útero que pode ser até irreversível algumas vezes, nunca mais fica bom Muito. aquele útero. E por que não examinou tudo, meu Deus do céu? Alguns colegas que valorizam bastante falam, mas é normal, vai estressar. Estressada já está a paciente que perdeu o bebê e quer entrar numa próxima gravidez com a máxima segurança que tudo vai dar certo. Então, Eu- voltando a essa pergunta aqui, se para a implantação se faz, se houver dúvida do médico, tem que fazer. Qualquer dúvida, não faça exames, não passe por uma gravidez com dúvidas. Esclareça o mais cedo possível. Não, eu acho que com certeza. A gente não sabe muito bem ainda o que acontece que melhora a fertilidade, né? Mas eu acho que um dos avanços que eu vejo agora são as terapias não celulares, né? Para que já se faz para cavidade, para endométrio, que é o PRP, e eu pretendo começar uma pesquisa fazendo o PRP no intuito da trompa também. E não só de PRP, mas outras terapias não celulares, como exossomas, fator estromal vascular. Tem algumas coisas muito evoluídas que, obviamente, vão ser bastante pesquisas muito avançadas, inclusive células-tronco com um potencial não carcinogênico, de não formar câncer e de reparar, ela tem essas células-tronco mais especializadas, Arnaldo, elas têm um que a gente chama de homing. Ela sabe o que tem que fazer. Por exemplo, quando injetada no joelho, né, ela tem a capacidade de reparar ligamentos, tipo o ligamento cruzado, ela vai lá e refaz. Então, eu não sei não. Eu tenho muita ideia. Eu acho que é plausível, primeiro, tá? Não, eu acho que inovação é tudo. Eu quero mandar vir. Entrou uma paciente muito querida aqui, que já não aparece mais, que é a Mirna Salomão, que é lá do Nordeste, do Norte, e eu gosto muito dela e da mãe dela. A mãe dela, então,
é uma mãe dedicada que sabe de tudo. É um exemplo de mãe que cuida da filha como ninguém. É. Então, eu vi ela entrar aqui para mandar um beijo para a Mila e para a mãe dela. Você fala em inovação, eu estou acabando uma coisa também que se fala muito, eu estou atento já, que é isso daqui, estou acabando meu novo e-book, que é a rapamicina. É algo que promete Muito. mudar muita coisa. Já está pronto aqui, viu? Já está Já, pronto o e-book. Tô, eu quero o primeiro exemplar, você me manda, que eu gosto de rapamicina você também. sabe. Rapaz, medicina até é uma coisa maravilhosa. Eu vou tomar porque desacelera o envelhecimento, e até eu já pensei se desacelerar de verdade, fiquei preocupado se eu estiver com 120 anos e ainda estiver vivão Eu vou fazendo não sei tomar o quê. também ela. É, mas esse é um futuro bem próximo, que cada vez mais tem publicações mostrando a melhora da fertilidade para alguns casos especiais. Tem pacientes que ficam me ouvindo e depois falam, eu quero rapamicina, eu quero rapamicina. Não é assim, não. São casos ultra selecionados. E são só em casos muito especiais. Tem mais alguma pergunta que apareceu interessante aqui? Não, são perguntas muito ligadas à reprodução, com outra parte que não faz parte dessa conversa aqui. Então, Paulo, eu achei essa conversa extremamente interessante. Eu vou deixar dentro do meu Instagram, e você pode botar uma cópia dentro do seu Instagram também. Também, Está certo. dizendo que está comigo aqui, que cuida dessas coisas também, porque essa parte tecnológica é com ela que cuida dessa parte aqui. Tem a Ela que Luciana está também que aqui vai assim, fazer. cuidando da tecnologia. Então, eu faço tudo, mas ela que manda aqui. Vai estar no meu Instagram para quem quiser ouvir. Se pessoas tiverem perguntas e dúvidas sobre esse assunto, podem mandar pergunta ou para nós aqui no IPJ ou diretamente para o Paulo através do Instagram, que tem a Clínica Coste, né, que é o nome, que eu coloquei o link aqui, que ele responde. E se não conseguir mandar para ele, mandando para nós, eu repasso para ele também. Então, todos já sabem, esse exame que nós falamos, tanto o Raikosi como o FET-scan, é feito pela doutora Luciene, que trabalha conosco e é discípula do Paulo Coste, então, uma das alunas dele, que já faz ultrassom com brilhantismo, todo tipo de ultrassom, foi só aprender essa tecnologia, porque é uma coisa que, para o médico de ultrassom, isso é algo a mais que ele vai acrescentar no conhecimento dele, uma técnica a mais. Então, aprende porque ele já sabe lidar, mas ele vai aprender incorporando na sua técnica de ultrassom. Que, aliás, eu vejo no seu Instagram as suas aulas repletas de alunas e alunos por tudo quanto é lado, e você explicando para eles. Então, a todos que nos ouviram aqui, eu vou dar um alô. Quer falar alguma coisa, uma palavra final, Paulo? Arnaldo, eu primeiro quero te agradecer muito a possibilidade da gente bater esse papo. Aqui em São Paulo também a gente está fazendo também na clínica Quantur, que é a ex-RDO, também uma clínica de alta tecnologia, voltada hoje mais para essa parte integrativa, regenerativa, né, que nós estamos focando muito nessa parte da rapamicina e de células-tronco também, que vai evoluir cada vez mais. E eu já vou te deixar um convite aí que eu vou querer você num congresso de regenerativa falando sobre isso, viu? Já fica o Ah, convite aqui, hein? e eu estou aqui com um montão de coisa porque eu gosto e onde tem inovação eu vou atrás. Você Porque, é do mesmo baralho meu. A gente está então, sempre buscando a inquietude que é científica. isso que nos alegra o trabalho. Quando alguém diz aos jovens, ser médico estuda muito. Que estuda? Isso não é estudo, isso é uma alegria que você estuda Alegria, com pela certeza. alegria de saber mais. Isso faz bem para a gente, não é uma coisa que seja que cansaço. E a gente não se cansa nunca. Quando os jovens, agora eu vou botar nós, os mais velhos, vamos colocar assim, viagem e falam, viajei para recarregar as baterias. Eu falo, a minha bateria não descarrega nunca, não. Estou sempre conectado. A Faz muito nossa bem. bateria, eu sei como você é. Tá bom? Obrigado, Arnaldo. Ô, Paulo, um grande beijo para você, obrigado. Eu vou Você deixar o também, link outro aqui grande beijo a para as todos aí. pessoas entrarem, vai estar no Instagram e eu vou passar para você. Obrigado, um Até beijo para mais, você tchau. e Beijão para obrigado todo para mundo. todos, tá Obrigado, bom? obrigado quem nos Tchau. assistiu. Tchau, tchau. Tchau.